E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Gênesis 22, 14. Abraão chamou o nome do lugar de Jeová Jirê, ou Jeová proverá, ou Jeová será visto. Oferecem-nos várias interpretações, mas a ideia exata é a de ver e ser visto. Para Deus, ver é prover. Nossa própria palavra fornecer é apenas latim para ver. Você sabe, como dizemos, que cuidaremos de um assunto. Possivelmente, essa expressão atinge o prego na cabeça. Nosso Pai Celestial vê nossa necessidade e, com divina previsão de amor, prepara o suprimento. Ele vê a necessidade de supri-lo e, ao ver, ele é visto. Ao prover, ele se manifesta. Creio que a verdade contida na expressão Jeová Jirê governava o pensamento de Abraão muito antes de ele pronunciá-la e designá-la como nome memorial do lugar onde o Senhor proveu um substituto para Isaque. Foi esse pensamento, eu acho, que o capacitou a agir tão prontamente quanto agiu sob as circunstâncias difíceis. Sua razão sussurrou dentro dele: se você matar seu filho, como Deus pode cumprir sua promessa a você de que sua semente será tantas quanto as estrelas do céu? Ele respondeu a essa sugestão dizendo a si mesmo: Jeová cuidará disso. Enquanto ele fazia aquela dolorosa jornada com seu querido filho amado ao seu lado, a sugestão pode ter chegado a ele: como você encontrará Sara quando você voltar para casa, tendo manchado suas mãos com o sangue do seu filho? Como você enfrentará seus vizinhos quando eles ouvirem que Abraão, que professava ser um homem tão santo, matou seu filho? Essa resposta ainda sustentou seu coração. Jeová cuidará disso. Jeová cuidará disso. Ele não falhará em sua palavra. Talvez ele ressuscite meu filho dentre os mortos, mas de uma forma ou de outra, ele justificará minha obediência e ele justificará sua própria ordem. Jeová cuidará disso. Esta foi a libertação de todo pensamento desconfiado. Eu oro para que possamos beber desta verdade e ser revigorados por ela. Se seguirmos a ordem do Senhor, Ele cuidará para que não sejamos envergonhados ou confundidos. Se tivermos grande necessidade seguindo seu comando, sua ordem, Ele cuidará para que a perda seja recompensada. Se nossas dificuldades se multiplicarem e aumentarem a ponto de nosso caminho parecer completamente bloqueado, Jeová cuidará para que o caminho seja limpo. O Senhor nos guiará no caminho da santidade se apenas estivermos dispostos a ser completos nele e ousarmos seguir aonde quer que ele nos conduza. Não precisamos nos admirar que Abraão proferisse essa verdade e a anexasse ao local que seria para sempre famoso, pois todo o seu coração estava saturado dela e foi sustentado por ela. Sabiamente, ele faz um altar e uma montanha para serem memoriais da verdade que tanto ajudou. Suas provações o ensinaram mais sobre Deus. De fato, lhe deram um novo nome para o seu Deus. E isso ele não teria esquecido, mas ele o manteria na mente das gerações seguintes, nomeando o lugar como Jeová Jirê. Observe, enquanto você lê este capítulo, que esta não foi a primeira vez que Abraão falou assim. Quando ele chamou o nome do lugar Jeová Jirê, ele viu que era verdade. O carneiro preso no mato havia sido fornecido como substituto para Isaque. Jeová havia providenciado, mas ele já havia declarado essa verdade quando ainda não sabia nada da ação divina, quando não podia nem adivinhar como seu julgamento extraordinário terminaria, sua aprovação terminaria. Seu filho Isaque lhe dissera: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E o pai aflito respondeu corajosamente: meu filho, Deus proverá. No devido tempo, Deus proveu. Então Abraão o honrou dizendo as mesmas palavras, só que em vez do nome comum para Deus, ele usou o título especial da aliança, Jeová. Essa é a única alteração
se não nos mesmos termos, ele repete a garantia de que o Senhor proverá. Essa primeira declaração foi muito notável. Era bastante simples, mas que profético. Ensina-nos esta verdade que o discurso confiante de um crente é semelhante à linguagem de um profeta. O homem que aceita a promessa de Deus sem hesitação e tem certeza de que é verdade, falará como os videntes do passado. E ele verá que Deus vê e vai declarar o fato e a santa inferência que vem disso. A segurança infantil do crente antecipará o futuro e sua declaração clara, Deus proverá, se tornará a verdade literal. Se você quer chegar perto de profetizar, apegue-se às promessas de Deus e você profetizará de acordo com a medida da fé, entre aspas. Aquele que pode dizer, eu sei e estou certo de que Deus não me falhará nesta minha hora de tribulação, logo deixará cair pérolas de confiança divina e diamantes de predições de seus lábios. Os ditos escolhidos que se tornam provérbios na igreja de Deus não são fruto da desconfiança, mas da firme confiança no Deus vivo. Até hoje, muitas palavras de um homem de Deus são citadas entre nós, assim como a palavra de Abraão foi citada. Moisés coloca, como se diz até hoje, no monte do Senhor proverá. E podemos mencionar muitas frases que são ditas até hoje, que primeiro caíram da boca de um espírito fiel, na hora da manifestação do Senhor para eles. O discurso do Pai dos fiéis tornou-se o discurso de sua semente espiritual por muitos anos depois, e permanece na família da fé até hoje. Se tivermos plena fé em Deus, ensinaremos as gerações seguintes a esperar que a mão de Jeová ainda se estenda. A verdadeira fé não apenas fala a linguagem da profecia, mas quando ela vê sua profecia cumprida, a fé sempre se deleita em erguer memoriais ao Deus da verdade. As pedras que foram erigidas na antiguidade não eram para a memória de homens mortos, mas eram memoriais das obras do Deus vivo. Elas proferiam abundantemente a memória da grande bondade de Deus. Abraão, nessa ocasião, não escolheu um nome que registrasse o que ele havia feito, mas um nome que falava do que Jeová havia feito. É verdade que a fé de Abraão era digna de ser lembrada por todas as gerações, pois ali ele creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. E o Senhor lhe disse, e em tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Lá, o patriarca suportou o teste extremo. Nenhum ouro jamais passou por sua fornalha mais quente. Mas a verdadeira fé é sempre modesta. Do seu portão, a ostentação é excluída por lei. Abraão não diz nada sobre si mesmo, mas o louvor é para Deus, que vê e é visto. O registro é, Jeová proverá. Eu gosto dessa auto-ignorância. Oro para que nós também tenhamos tanta força de fé que o eu possa ir para a parede, para a morte. Pouca fé é muito apta a se orgulhar quando, para sua própria surpresa, tem realizado a justiça. Mas a fé forte se esvazia tão completamente e depende tão inteiramente da suficiência de Deus que quando qualquer coisa é alcançada, ela não se lembra de nada além da mão divina e coloca a coroa onde deveria ser colocada. Crescendo em familiaridade experimental com o Deus da aliança, a fé tem um novo cântico e um novo nome para seu Deus, e cuida para que suas obras maravilhosas sejam lembradas. Observe ainda que, quando a fé proferiu uma profecia e estabeleceu seu memorial, o registro da misericórdia recebida se torna uma nova profecia. Abraão diz, Jeová Jirê, Deus proverá. O que ele estava fazendo então, mas profetizando uma segunda vez para eras futuras. Ele nos pede que saibamos que, assim como Deus providenciou para ele no tempo de sua extrema necessidade, ele proverá para todos aqueles que depositam sua confiança nele. O Deus de Abraão vive, e seja louvado o seu nome. E tenhamos a certeza de que, tão certo como na angústia do patriarca, quando parecia não haver saída, o Senhor apareceu por ele e foi visto no monte,
Da mesma forma, será com toda semente crente, enquanto o tempo durar. Todos seremos provados e testados, mas em nossa extrema necessidade, Deus nos verá e cuidará de nossa libertação, se deixarmos a fé realizar sua obra perfeita e esperarmos e aguardarmos tranquilamente o momento em que o Senhor será visto operando salvação. O Senhor é o preservador dos homens e o provedor dos homens. Anseio que todos nós tenhamos esta verdade firmemente fixada em nossos corações e, portanto, tentarei mostrar que a provisão de Deus para Abraão e Isaque tipificou a provisão muito maior pela qual todos os fiéis são libertados da morte e que Deus, em prover na montanha, nos deu uma garantia segura de que todas as nossas necessidades serão supridas de agora em diante e para sempre. Considere então que a provisão que Deus fez para Abraão era simbólica da provisão maior que ele fez para todos os seus escolhidos em Cristo Jesus. Jeová Jirê é um texto do qual se prega a respeito da providência, e muitos têm sido os sermões que foram destilados dele. Mas toma a liberdade de dizer que a providência, no sentido comum do termo, não é o primeiro pensamento da passagem, que deve ser lida com algum tipo de referência à sua conexão, e ainda mais porque essa conexão é extremamente notável. Quando Abraão disse, Jeová proverá, ele quis dizer, antes de tudo, que aprendêssemos que a provisão virá no tempo de nossa extremidade, de nossa extrema necessidade. A provisão do carneiro, em vez de Isaque, foi o tipo significativo que estava diante da mente de Abraão. Mas nosso Senhor nos diz, Abraão se alegrou ao ver o meu dia, e ele o viu e se alegrou. E certamente, se alguma vez Abraão viu o dia de Cristo e ficou muito feliz, foi naquele momento em que ele viu o Senhor provendo um substituto para Isaque. De qualquer forma, quer Abraão tenha entendido o significado completo do que ele disse ou não, ele falou não por si mesmo, mas por nós. Cada palavra que ele proferiu é para nosso ensino, e o ensino é este, que Deus, no dom do seu Filho, Jesus Cristo, fez a mais completa provisão para nossas maiores necessidades. E disso podemos inferir que qualquer necessidade que venha a ocorrer para nós, Deus certamente proverá para isso. Mas ele pode adiar a manifestação real disso até que nossa hora mais escura chegue. Como diz o hino, apenas na última hora angustiante o Senhor mostra poder libertador. O momento de perigo é o lugar onde veremos uma graça surpreendente. O Senhor deu nosso Senhor Jesus Cristo para ser o substituto dos homens em vista da maior necessidade da nossa raça. Isaque foi duramente pressionado quando Deus interferiu em seu favor. A faca foi levantada por uma mão resoluta. Ele estava a 1 segundo da morte quando a voz angelical disse, não levante suas mãos sobre o rapaz. Deus proveu instantaneamente quando a necessidade era urgente. Amado, Isaque estava mais perto da morte do que o homem pecador estava do inferno. Esta faca estava mais perto da garganta do amado Isaque do que o machado do carrasco estava perto do pescoço de todo pecador, sim, do pescoço de toda a raça humana. Nós pecamos e nos desviamos tanto que não foi possível para Deus piscar para nossas transgressões. Ele deve visitar nossas iniquidades com um justo castigo, que nada mais é do que a morte eterna. Constantemente me encontro com pessoas sob o poder convincente do Espírito de Deus e sempre descubro que em sua apreensão o castigo do pecado é algo terrível e avassalador. Quando Deus lida com os homens pelo seu Espírito convincente, eles sentem que seu pecado merece nada menos do que a ira de Deus no inferno. Assim foi com nossa raça. Nós nos destruímos completamente e fomos encerrados sob a condenação da lei, e foi naquela hora terrível que Deus interpôs e proclamou um Salvador para os homens. Enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Quisera Deus que todos sentíssemos que coisa terrível é perder-se, pois então
valorizaríamos a provisão do Salvador muito mais do que valorizamos agora. Ó senhores, se nenhum Redentor tivesse sido fornecido, poderíamos ter nos reunido aqui nesta manhã, e se vocês tivessem paciência para me ouvir, tudo o que eu poderia dizer seria: irmãos, vamos chorar juntos e suspirem em coro, pois todos morreremos, e morrendo, afundaremos no abismo e permaneceremos para sempre sob a justa ira de Deus. Teria sido assim com todos nós se um substituto não tivesse sido encontrado. Se o dom do Pai amoroso não tivesse sido concedido, se Jesus não tivesse condescendido em morrer em nosso lugar, teríamos sido deixados para execução por aquela lei que de modo algum poupará o culpado. Falamos da nossa salvação como se não fosse nada muito particular. Já ouvimos falar do plano de substituição tantas vezes que se torna banal. Não deveria ser assim. Creio que ainda emociona os anjos com espanto que o homem, quando ele caiu de seu alto estado e foi banido do Éden e se tornou um rebelde contra Deus, foi redimido pelo sangue de um herdeiro de todas as coisas, por quem o Divino Pai fez os mundos. Quando a morte e o inferno abriram suas mandíbulas para devorar, então esse milagre foi concluído. E Jesus, levado entre os espinhos, foi oferecido em sacrifício por nós. Deus não só interveio quando a morte de Isaque era iminente, mas também quando a angústia de Abraão atingiu seu ponto mais alto. A fé do patriarca nunca vacilou, mas não devemos esquecer que ele era um homem como nós, e nenhum pai poderia ver seu filho sacrificado sem uma agonia interior que supera qualquer descrição. A angústia de um homem tão perfeito como Abraão, um homem que sentia todos os afetos domésticos intensamente, como todo pai verdadeiramente piedoso deve senti-los, e que amava seu filho tanto quanto amava sua própria vida, deve ter sido indescritivelmente grande. Qual deve ter sido a força da fé que permitiu ao homem de Deus dominar a si mesmo, ir contra a corrente da natureza humana e deliberadamente estar pronto para sacrificar seu Isaque. Ele deve ter sido levado a um terrível grau de angústia quando levantou a faca para matar seu filho. Mas neste momento o anjo parou sua mão e Deus providenciou o carneiro como substituto no momento da sua maior miséria. Certamente, o mundo havia chegado a um grande estado de miséria quando Deus finalmente enviou seu filho, nascido de uma mulher, para que ele pudesse se tornar o sacrifício pelo pecado. De qualquer forma, isso eu sei, que via de regra, os homens não veem Cristo para ser seu substituto, nem aceitá-lo como seu Salvador, até que sintam que estão à porta do inferno, e até que sua angústia por causa do pecado se torne excessivamente grande. Me lembro bem de quando vi pela primeira vez o Cordeiro de Deus que sofreu em meu lugar. Ouvi muitas vezes a história de sua morte. Poderia tê-la contado aos outros muito corretamente, mas então não conhecia minha própria necessidade premente. Não havia sentido a faca na minha garganta, nem estava prestes a morrer. E, portanto, meu conhecimento era uma coisa fria e inoperante. Mas quando a lei me prendeu e me entregou à morte, e quando meu coração, dentro de mim, foi esmagado pelo medo, então a visão do glorioso substituto foi tão brilhante para mim quanto uma visão do céu. Jesus sofreu em meu lugar, fora do portão. Minhas transgressões foram lançadas sobre ele. Então o recebi com alegria indescritível, com toda a minha natureza aceitando as boas novas. Neste momento, eu aceito o Senhor Jesus como meu substituto, com um profundo e pacífico deleite. Bendito seja o nome de Jeová Jirê, por ter pensado em mim, um mendigo, um miserável, um criminoso condenado, e por ter fornecido o Cordeiro de Deus, cujo sangue precioso foi derramado em vez do meu. Agora, veja que sobre a montanha a provisão foi feita espontânea para Abraão. E assim foi a provisão que o Senhor demonstrou na plenitude dos tempos, quando ele entregou seu filho para morrer. O carneiro preso no matagal era uma provisão que da parte de Abraão era bastante inesperada. Ele não se prostrou e orou: ó Senhor,
em tua ternura, oferece outra vítima em vez do meu filho Isaque. Provavelmente isso nunca lhe passou pela cabeça, mas Deus, espontaneamente, da graça gratuita do seu próprio coração, colocou o carneiro onde Abraão o encontrou. Você e eu não oramos para que Cristo morresse. Ele morreu por nós antes de nascermos. E se não o tivesse feito, nunca nos teria passado pela mente pedir tão grande dom. Até que o Senhor nos procurasse, nem mesmo procurávamos ser salvos por Cristo, do fato de cuja morte tínhamos conhecimento. Oh, não. Não está na natureza do homem buscar um Salvador. Está em Deus dar um Salvador. E então o Espírito de Deus docemente inclina o coração a buscá-lo. Mas essa busca não vem do homem. Quando ainda estávamos sem forças, no devido tempo, Cristo morreu pelos ímpios. É nosso pecar, é de Deus salvar. Cada um fez o seu caminho, a Bíblia diz, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. A nossa é a peregrinação, mas a imposição dessas peregrinações sobre Jesus é somente do Senhor. Não a compramos, nem a buscamos, nem a pensamos. No caso de Abraão, creio que foi algo inesperado. Ele não contava com nenhum substituto para seu filho. Ele julgava que ele teria que morrer e o considerava já morto. Quanto a nós, se Deus não tivesse revelado o plano de salvação pela substituição do seu Filho unigênito, nunca teríamos sonhado com isso. Lembre-se de que o Filho de Deus é um com o Pai, e se o Espírito Santo não tivesse revelado o fato de que o próprio Deus ofendido sofreria a penalidade devida pela ofensa, isso nunca teria ocorrido à mente humana. O mais brilhante dos espíritos diante do trono de Deus nunca teria elaborado o plano de salvação pelo sacrifício de Jesus. Foi inesperado. Bendigamos ao Senhor, que fez por nós muito mais do que pedimos ou pensamos, dando-nos a redenção pela morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Posso dizer de Cristo o que eu não poderia ter dito do carneiro de Abraão, que não apenas ele não foi procurado por nós inesperado, mas agora que ele é dado, ele não é perfeitamente compreendido, como diz os versos. Muito se fala do sangue de Jesus, mas quão pouco é compreendido. Dos seus sofrimentos tão intensos, os anjos não têm um conhecimento perfeito. Muitas vezes estou pronto para bater em meu próprio peito enquanto estudo o maravilhoso mistério do amor expiatório, pois me parece uma coisa tão baixa ser tão pouco afetado por uma graça tão ilimitada. Se sentíssemos plenamente o que Deus fez por nós no grande feito da morte de Jesus, não seria de admirar se morrêssemos sob a descoberta surpreendente. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim e alto demais, não posso alcançá-lo. O Deus imortal se compromete a suportar a morte pelo homem. O Imaculado fica no lugar do pecador. O Filho benevolente é feito amaldiçoado por aqueles que de outra forma teriam sido amaldiçoados para sempre. Aquele que estava acima de toda vergonha e tristeza deixou de lado sua glória e se tornou o homem de dores, desprezado e rejeitado pelos homens. Embora fosse rico, por amor de vocês, se fez pobre. É mais extraordinário que o romance, do que qualquer romance. Os poetas podem cantar suas estrofes mais altas, mas nunca alcançarão o auge desse grande argumento. Paraíso perdido. Um Milton pode compor e fascinar o mundo com suas linhas majestosas numa obra assim. Mas o paraíso restaurado pela substituição divina não deve ser totalmente cantado pela mente mortal. Só Deus conhece o amor de Deus. Todas as harpas de homens redimidos e todos os hinos de anjos adoradores nunca poderão expor o esplendor do amor de Jeová em prover nossas necessidades, prover nossa salvação, prover seu Filho unigênito e prover a ele de seu próprio amor gratuito, não procurado e indesejado pelos homens. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor proverá. Gênesis 22, 14.